Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ousar. Meu nome é Jonathan, sou o host. Meu nome é Gabriel, sou o co-host ou host também, como preferirem. É isso aí. Bom, a gente sempre falou, né, que a missão nossa, como agência, como empresa, como Ousar, é fazer um trabalho foda. Então o objetivo desse podcast, do Pode Ousar, é justamente trazer convidados que também fazem trabalhos fodas, convidados que têm essa mesma vibe, têm essa mesma ideia, diretriz, e já realizaram coisas muito bacanas que possam trazer novos insights para o mercado, inspirar profissionais de marketing, inspirar empresários ou talvez até ser uma luz para que algum departamento, ou alguma empresa, ou alguém consiga entender aonde está o meu problema. O que eu não estou vendo aqui na minha empresa, no meu setor de marketing, que talvez eu possa resolver. Então esse é o objetivo e um dos nossos convidados, ou melhor, o nosso convidado de hoje, Marlon, profissional extraordinário, já passou aí por empresa gigantesca, né, Marlon? Tem trabalhado, atuado aí no marketing da Bung, da Duas Rodas, da Donnelley, entre diversas outras agora, aí, principalmente com a multi-estratégia. Marlon, quiser se apresentar um pouco? Minha jornada nesse mundo do marketing, da publicidade, né? Ela iniciou quando eu era bem novinho com tecnologia. Então, eu fui um menino muito comportado, né? Minha mãe, então, queria me botar em curso e coisas. E aí ela me botou em curso de informática. Os computadores nem eram assim, né? Eram com um disquete desse tamanho. A gente colocava um para rodar o sistema operacional e o outro para gravar as coisas que a gente fazia. E isso fez com que, quando eu entrasse no mercado de trabalho, as agências de publicidade, elas estavam se digitalizando. Então, eles estavam saindo lá do desenho no papel para o computador. Nossa, pegou bastante a fase, desde o início, cara. Muito interessante. 97, 95, por aí. Aí, o que acontecia? Não tinha profissionais que entendiam de computador e os profissionais que estavam lá na prancheta desenhando tinham dificuldades de passar isso. Teve até uma resistência, imagino eu, né? Sim, na verdade... Já tava... na verdade, essa transição... ela foi muito boa porque tirava o melhor do cara que era desenhista e o cara da tecnologia, ele conseguia incorporar, escaneando naquela época, né, esses desenhos e melhorar nos softwares que a gente usa até hoje. É engraçado que a gente nem pode fazer não deveria nem fazer paralelo agora, né? Mas é o que a gente está passando com a inteligência artificial, né? Pô, e agora? Será que vai mudar totalmente o emprego, né? Enfim. O que passou com o marketing digital, né? Quando a gente começou a usar, um dos primeiros focos que a gente tinha era fazer desenvolvimento de catálogo. Aí depois, vamos fazer site. Depois começou a gestão de rede social. Então, esse que é o desafio do nosso mercado, né, cara? Porque 6 meses tu já pode ter que mudar todo o teu planejamento de negócio. E aí foi o desafio. Bom, entendi. O cara desenha, mas se ele não sabe usar a ferramenta, o cara tá fora, né? Imagino eu, né? Aí, é isso que aconteceu. A gente tinha, dentro da agência, a gente tinha 2 profissionais. O cara que era off e o cara que nem era on na época, né? Era de sabia trabalhar no computador. E eu lembro até de um material que, assim... ficou excelente justamente pela junção das duas coisas. Era um baralho desse de jogar cartas, só que com as figuras do Beto Carreiro. Era um baralho para o Beto Carreiro. Então, todos os personagens eram desenhados à mão, né? A gente escaneava e tratava, colocava os números, os outros elementos no software de edição. Então, ficou um trabalho assim que eu lembro que assim, não tinha quem não olhasse e dissesse, caramba, que coisa animal. Porque tinha a ilustração e tinha a tecnologia junto. E isso fez com que, né, a minha paixão aí pela tecnologia fez que eu entrasse nesse setor, né, da publicidade. Então, eu não era formado em publicidade, não sou formado em publicidade, eu sou formado em marketing, tenho pós-graduação, né, em marketing, gestão estratégica de negócios, tenho especialização em inteligência de mercado, mas publicidade não. Mas eu aprendi trabalhando na agência. Inclusive, inteligência de mercado foi quando a gente se conheceu. Acho que foi em Curitiba, num curso da Ibramerc, se eu não me engano, sobre inteligência competitiva e tem a inteligência de mercado. E daí eu entrando na publicidade é meio que um caminho comum, né? As pessoas que estão na publicidade vão para o marketing. E eu, como tinha sempre essa questão de tecnologia, eu sempre fui o cara nas empresas que fala com o menino lá que sabe mexer no Excel. Então eu consegui, dentro da minha carreira, juntar duas coisas que pro publicitário muitas vezes é difícil. A criatividade com o racional dos números, do planejamento. Então, o publicitário,
Pelo menos assim, de modo geral, é aquele cara mais louco, criativo, que gosta. Que é até engraçado não usar, porque de um lado a gente tem o departamento de mídia, que é o cara técnico, tem engenheiro formado ali, Tem e do engenheiro, outro né? é o criativo, que é o design, o redator. Cara, é duas coisas completamente diferentes. E se tu não tem a união das duas, tu não faz um projeto case. É engraçado que tu conseguiu incorporar as duas coisas em você mesmo, né? Um profissional com as duas. E daí nisso, né, dentro da publicidade, eu comecei a dar aula no Senac e no Senai, tanto de Excel quanto de design gráfico. E um dia a Bung estava procurando um cara especialista em embalagens. E aí eles têm, né, todo o sistema S é muito ligado com a indústria e eles mandaram lá para a indústria, ó. Daí o coordenador do meu curso disse, olha, tem um cara aqui que ele manja bastante. Realmente, hoje, volta e meia, eu estou no mercado, numa loja, eu vejo embalagens que eu já desenvolvi. Então tem... Mas como criativo, criou as embalagens naquela época? Entender o desafio do cliente, o que ele precisava ter naquela embalagem e o criativo. Caramba, mas eu te via realmente muito mais analítico, cara. Mas o começo da minha carreira foi... Eu passei é em todo... foda isso, hein, cara. Perfil assim, o cara que Design consegue ter aquele perfil que é o analítico, o cara entende de dados, número, sabe? E o cara criativo ao mesmo tempo. É raro, cara. Inclusive, e dentro da agência eu passei... tenta achar profissional assim, mas não acha. É difícil. E dentro da agência eu passei por vários setores. Eu fui diretor de arte, arte finalista, coordenador, mídia... fiz de tudo. E daí que eu fui para a publicidade. Então, nesse começo da minha carreira, que era muito focado na publicidade, aí que eu comecei a dar aula, porque eu também ajudei algumas indústrias gráficas, né, a treinar as pessoas que faziam a finalização. Eu trabalhei em empresa de fotolito, que eu nem sei se existe isso ainda. Ah, eu lembro disso aí, hein? Já gravei muito fotolito para gravar chapa e imprimir na impressora offset. E eu dava treinamento para esses caras e tal. E daí foi quando a Bung me chamou. Não, olha, a gente vai fazer uma mudança geral nas nossas embalagens, tem uma mudança de lei, né? E a gente precisa de alguém para entender o que cada embalagem precisa de alteração, definir um projeto, organizar isso aí e mandar para fora. Aí eu entrei na Bung fazendo isso, fui até terceiro, e daí eles entenderam que, de novo, por causa do Excel, sempre quando eu conheço alguém que está começando a carreira, eu digo, cara, não gosta de Excel? Tenta dar uma estudada só para saber o básico, porque ele te abre portas. E dentro do Excel eu fiz um dashboard para entender lá a mecânica das embalagens, o que era prioridade, o impacto e tal. E daí as pessoas começaram a perceber, né? Pô, legal ali. Podia fazer... Eu não consigo imaginar alguém sendo contratado para fazer uma embalagem e o cara vai lá e me faz um dashboard no Excel. Na verdade, assim, sinceramente, não consigo imaginar uma coisa dessa. E daí com isso eu também criei outras coisas. Por exemplo, a embalagem quando estava no mercado e tinha algum problema, a gente não tinha como saber quem é que fez, quando que foi feito, etc, etc. Aí eu também criei uma metodologia. Olha, vamos criar um código que junta isso, mais aquilo. O Excel já faz sozinho para nós. E esse código tem que botar na embalagem. Então, volta e meia, eu pego uma embalagem da Bung, por exemplo. Esses dias eu peguei uma de... Porque todo mundo fica quando fala em Bung, né? Bung pensa em óleo do soia e margarina. Mas a Bung faz milhões de coisas. A gente tinha mais de... Não vou mentir para vocês, mas acho que tinha umas 3.000 embalagens. E volta e meia, quando eu tô no mercado, eu vejo lá, tem um códigozinho. Isso aqui ainda fui eu que fiz. Então... E criou um processo que nem existia ali na empresa. Não. Até para conseguir rastrear quem foi o fornecedor, Justamente. quem desenvolveu, quem imprimiu a embalagem. Aham. Aí nisso, o gerente de inteligência de mercado percebeu, né, essa minha questão analítica, de priorizar, de entender a questão do software, do Excel em si, né, criar as coisas. E lá a gente tinha muita informação, né? A gente comprava, para ter uma ideia, na época, isso eu entrei na Bung foi em 2008. A gente comprava em pesquisa, números, dados, informações, cerca de R$500 mil por mês. Então, assim, era muita informação. E tinha que tratar, né? Não adianta comprar informação e não tratar ela. Cara, R$500 mil, isso foi Por em mês, que né? ano? 2008. 2008, gastando R$500 mil Por em mês. pesquisa de mercado por mês. Cara, é extraordinário. Cara, se eu pensar em 7 anos atrás, algumas indústrias com qual eu tive o prazer de trabalhar, a gente falava em gastar R$70 mil por mês. E era absurdo já. Uhum, Né? Em R$500 mil. E daí eles perceberam essa minha expertise, né? E eu também deixei claro que
queria, né, oportunidades lá dentro para mostrar meu trabalho. E eles me convidaram para participar de um processo seletivo para uma vaga de inteligência. Passei junto com outros que tinham. E lá, para mim, foi uma escola, né? Lá... E aí tem um ponto que eu acho muito interessante nisso, porque eu sempre vi inteligência como lista. Tipo, cara, se tu não tem lista, você não tem inteligência. Obviamente que para você fazer uma lista, você vai ter que buscar saber e se estruturar. Qual que é o passo a passo? O que, que eu vou fazer? Sobre o que, que eu vou fazer? Você vai precisar de dados. Você vai precisar entender para onde esse mercado está indo, para onde, né, qual é o direcionamento, e aí colocar numa lista. E aí o grande problema que a gente vê normalmente da falta de inteligência é a falta de lista. Você não tem lá claro como é que eu estou hoje, o que eu tenho que fazer amanhã para mim me tornar melhor ou para alcançar o meu objetivo. Talvez nem o objetivo, sabe? Tenha, né, em mente. Então eu acho que uma das coisas bem interessantes, que inclusive é o tema, né, um dos temas, né, que a gente pode falar aqui nesse nosso episódio de podcast, que é justamente essa questão de inteligência em marketing, acho que a gente pode começar justamente por isso. Lista, dados, informações categorizados. Então não é uma coisa de outro mundo. Né? Não é tipo uma coisa absurda. Não consigo fazer, não consigo trabalhar com inteligência. Pô, é porque tu não consegue colocar no papel coisas simples do teu dia a dia. Sim. Né? Hoje, né, o marketing digital, inclusive, ele dá poder para as empresas não gastarem 500 mil por mês e terem muita informação para melhorar. O que eu vejo hoje? Tanto nos setores de marketing, né, as pessoas estão tão atarefadas, porque os setores de uns anos para cá reduziram significativamente, e as pessoas estão atoladas, e elas não conseguem sair elas não conseguem sair debaixo da água e dizer, opa, o que mudou no marketing digital? Não sai do o que eu operacional, consigo fazer que eu estou tentando fazer sempre algo diferente, mas eu não tenho visão para saber como sair dessa mesmice, fazer post, fazer conteúdo. E hoje a gente tem muita forma de capturar dados, e as empresas, de forma geral, generalizando, elas fazem o café com leite, o arroz com feijão, porque elas não saíram daquela... E eu super entendo, que eu já tive do lado de lá, né? Na gestão de marketing. É muita coisa acontecendo, a equipe é pequena, o investimento, né, nunca é o suficiente para fazer tudo que se precisa, mas o digital ele melhorou bastante questões como entender a jornada do cliente. E eu vou te falar, a gente... Antigamente, há um tempo atrás, né, pouco tempo, ontem, vamos falar assim, porque as coisas realmente mudam muito rápido. Nós tínhamos as big, né, indústrias aqui, gastando, como você falou ali, R$500 milhão por mês em pesquisa de mercado. Nós tínhamos o restante do mercado impossível, não tem capital para isso, né? Principalmente as pequenas. Essa foi a única empresa. Não tem como, entendeu? Como que você compete com uma gigante como essa, né? Aí você vai trabalhar, às vezes, muito numa big ideia, algum insight, alguma inspiração que te traz algum diferencial, e aí você aposta nisso, talvez te faz crescer. Mas hoje... se a gente for falar, né, até a gente usa bastante pesquisa aqui quando a gente vai trabalhar o desenvolvimento do EVA, a gente precisa entender um comportamento de cada consumidor. A gente, até tentando trazer um pouco para a realidade, a gente não costuma trabalhar com persona e nem com público-alvo. Né? A gente trabalha com nicho. Nicho não, tribo. A gente chama de tribo até, porque a gente envolve muito comportamento das pessoas, o que elas gostam. E antigamente, vou estudar comportamento, preciso assinar talvez lá o WGSN da vida para mim entender qual que é o comportamento das pessoas, ou eu tenho que assinar, sei lá, algum... fazer pesquisa própria. Ou fazer pesquisa própria, tudo é muito caro. Só que hoje você tem isso de graça, né? Você tem um mega de um computador gigantesco, que isso talvez há um ano atrás só estaria dentro de uma IBM da vida, que consegue ler muito dado, muita informação, cruzar esses dados e te trazer isso de graça. Né? Vou dar um exemplo bem simples. Lá na Bung, a gente fazia testes de campanha. Então, a agência ela criava 3 vídeos publicitários de margarina. Eu lembro de uma campanha que era assim, tinha 2 versões adicionais, mas tinha uma versão que era a mãe dentro do avião e uma criança chorando e berrando assim no avião, e daí vinha na cabeça dela assim, momento delícia, e a criança sumia. Aí tinha mais 2 versões do filme, e eu lembro que nós do marketing, a gente disse, legal essa da criança sumindo, porque fica bem claro o que é o momento delícia, né? E quando isso foi para ser pesquisado,
que na época tinha que pagar, não lembro, acho que era a Ibope que fazia para nós essa pesquisa, botavam lá as donas de casa assistindo, pegando as percepções. Mas isso já rodava, passava na televisão durante um período? Não. Entrava Pesquisa em contato, interna. Não, pesquisa rodava interna, lá no uma Instituto individual. de Pesquisa. Eles chamavam a dona de casa e a dona de casa avaliava. E A dona de casa nós deve do gostar. marketing achamos que essa criança desaparecer era legal, porque ficava esse momento de delícia ficava bem marcado, as donas de casa odiaram. Elas acham, como assim sumir com a minha filha? Não, isso é absurdo. Você falou algo que é fundamental dentro de um processo de marketing. Você avaliar se aquela propaganda vai realmente trazer um resultado positivo. A gente teve aí o caso agora da Santander, recentemente, soltou aí há 4 dias um comercial de Dia das Mães. Pô, os caras estão sendo detonados, estão sendo atacados. Muito provavelmente, talvez não fizeram o dever de casa, né? Se vamos pensar, né? Pô, um comercial, todas as mães revoltadas. Esse comercial não fala comigo. Então, estão se aproveitando para tentar vender mais para as mulheres. Mas o foco aqui é o passo a passo, o trabalho que tem que ser feito. Mas a questão ó, é Eu que... também acho que é um ponto de vista, porque hoje, o que a gente, por exemplo, faz no Evo, hoje a gente parou de pensar, por exemplo, uma empresa nos contratou para fazer um projeto de performance, de digital. Eu paro de pensar que eu tenho que atender a empresa, eu tenho que vender para o cliente dessa empresa. Isso às vezes muda muito o nosso ponto de vista. E daí fica todo aquele viés do empresário, eu quero receber o post para eu aprovar. Cara, Não, morreu. Não tem, tu não tem que aprovar. Claro, não desmerecendo o know-how, né? Mas tem que vender para o cliente, vender no caso para dona de casa. Exatamente. Então, se você tira da frente, vamos supor que eu estou atendendo a padaria da esquina. Cara, eu não atendo a padaria da esquina. Meu cliente não é a padaria da esquina. Então, consequentemente, o resultado que eu vou dar para a padaria da esquina faz sentido para ele me mantém aqui, né? Mas esse foco de você fazer o passo a passo, você não negligenciar o processo. A gente trabalha no marketing digital e a gente acha que tudo é rápido e tudo é simples, só que a gente esquece, as pessoas esquecem do básico, do que tem que ser feito. Você faz um comercial para a TV, você faz uma pesquisa para entender antes se isso vai funcionar para aquele público ou não, antes de ir para o ar. No digital, as pessoas não fazem isso. Elas fazem o post, gastam dinheiro, faz vídeo, produz, vai e roda. E aí? E aquele público faz sentido para ele? E olha a diferença de, sei lá, 10, 15 anos atrás, 20, não lembro agora, que tu gastava 200 mil para testar um vídeo desse. Agora eu vou gastar 500 reais. Agora eu posso pegar 500 reais, botar 3 vídeos rodar e entender qual que é o melhor. A facilidade que tu tem hoje, acho que pode ser um fator merda, eu acho. Porque você acha que tudo é banal, tu não precisa fazer porque é fácil. Mas, primeiro assim, tu tem que entender a base. Eu acho que a parte de gestão, tudo tem processo. Eu costumo falar bastante, cara, vamos trabalhar com reconhecimento de marca, campanha de reconhecimento de marca. Como é que é feito o reconhecimento de marca quando você faz um anúncio de jornal, sabe? Como é que é feito? Qual que é a ideia? Para saber se vai ter resultado. Quantas vezes eu preciso vincular aquele mesmo anúncio daquele produto no mesmo jornal para que realmente eu tenha resultado? Estudos dizem que eu preciso 7 até 10 vezes eu preciso sair no jornal para começar a ter resultado. Porque a primeira vez tu vai ser ignorado, a segunda tu vai ser ignorado, a pessoa não vai ver. Talvez lá na terceira, quarta vez, na hora que ele vê o jornal, ele vê, opa, mas isso aqui talvez seja interessante para mim. Sei lá, um anúncio de um imóvel. Lá na sexta, sétima vez, talvez ele mostre para a esposa, o que você acha desse imóvel? A gente podia comprar? Faz sentido para a gente? E aí talvez ele se torne cliente. Mas o problema é assim, mostro uma vez o anúncio de jornal e acho que já vou ter resultado. E acho que esse é o problema. Mostro uma vez o meu anúncio e acho que já deu certo, já tenho que ter resultado e funciona. Cara, volta para a base. Tu tem que... o que os estudos dizem, né? Acho que hoje os profissionais estão vindo uma formação muito do digital e sem essa base, cara. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não, mas no digital também funciona assim. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas empresas que preferem metas de... Até tem uma palavra que me fugiu agora, uma meta de... A gente trabalha com métrica de vaidade, que não vai dar resultado nenhum pro cara, mas ele tá... Nossa, tem muitas olha empresas quanto alcance eu tive. Tem muitas empresas que preferem ter 1000 likes e 200 mil seguidores e não tem conversão. Do que realmente dizer, cara, o que está trazendo receita para o meu negócio? Ou então alcancei 1 milhão de pessoas. Nossa, mas e daí que tu alcançou 1 milhão de pessoas com esse anúncio? Quantas vezes ele viu esse anúncio? Uma. Cara, ele nem lembra. Ninguém vai lembrar que viu esse anúncio. Resultado zero. Né? Dentro do objetivo dessa campanha, que era vender determinado produto, quantos tu vendeu por essa campanha? E aí?
Só botar dinheiro no Meta que vai aparecer. Pronto. Muito básico hoje em dia é o seguinte. Eu faço um post dá 100 visualizações ou 20 curtidas, eu faço um Reels dá 100 mil. As pessoas não entendem por trás de um Reels que passou na tua tela, contou uma visualização. Dentro de um vídeo de YouTube, por exemplo, para contar uma visualização tem que ser 30 segundos. Então é melhor ter 1000 visualizações no YouTube ou 1000 no Reels? O Reels o cara só passou 1000 vezes. No YouTube significa que ele ficou 30 segundos assistindo o teu vídeo, pelo menos. Faz muito mais sentido, né? Então tu tem que começar a entender. E aí nas redes sociais a gente tem muito disso. Pô, mas eu tenho 1000 visualizações do meu Reels, mas aí eu fiz um vídeo aqui engraçadinho aqui e daí deu 5.000 visualizações. No meu perfil pessoal mas alcancei o que mais. tu tá vendendo, né? Eu acho que é fundamental. A gente precisa ter esse vídeo engraçadinho porque a gente tá falando de topo de funil. Talvez tu vai atrair algumas pessoas novas. Só que se você não tem material para você completar a jornada do cliente dentro do teu feed, não adianta. Se só ficar no topo do funil, tu não vai ter performance. Beleza, o cara nunca viu você, chegou para um Reels engraçadinho, olhou no teu perfil. Se você não consegue chegar lá, ter um post que gere conexão com ele, que consiga mudar a mentalidade dele sobre aquilo que você está vendendo, fazer com que ele considere a compra e de fato gere conversão, não adiantou de nada. Tentar encher um balde furado, vai jogar dinheiro Mas ali. a preocupação hoje das empresas eu preciso ter os vídeos com mais de visualizações lá, os engraçadinhos. Mas aí não resolve de nada, não tem resultado. Métrica de vaidade. Mas eu preciso soltar um post que realmente é o que vai gerar essa mudança de percepção no consumidor, vai fazer com que ele avance na jornada. Mas não tem curtida isso, não me interessa. Cara, mas não é para ter curtida esse post. Você precisa conversar com quem chegou no teu feed. Isso eu vejo que dentro das empresas são conhecimentos que faltam, principalmente dentro dos setores de marketing. Claro, estou sendo generalista de novo. Tem setores, né? Mas o que acontece? Pela montoeira de atividade que eles têm, eles não se aprofundam. Eles contratam uma agência para fazer o marketing digital, contratam uma agência para fazer o design de alguma coisa, de uma embalagem. Mas aí quando vem nesse detalhe deles entenderem, tá, eu preciso fazer uma campanha de percepção de marca, de engajamento, ou de tráfego, ou de conversão. Eles não tendo conhecimento para que serve cada uma daquelas lá, eles vão querer contar as visualizações, eles vão querer contar as curtidas, mas eles não vão entender que eles precisam ter uma partezinha do investimento para cada uma dessas, porque isso é que vai gerar performance. Você tem toda uma jornada para trabalhar. Justamente. E talvez o digital dificultou um pouco isso aí, porque antigamente você não tinha métrica de nada, ia ter que contratar uma empresa de pesquisa. Agora o Facebook, o Google vai te dar todos os dados que você precisa, mas às vezes é um dado muito isolado. E às vezes quando você tem muito, você não tem nada. Você tem tudo ali, mas você não vê, não consegue entender. Porque falta talvez um profissional para analisar também. E às vezes esse profissional tem que ser até um gestor, porque às vezes não é nem no setor de marketing. Às vezes o marketing está gerando uma caçamba de lead para o comercial às vezes não está atendendo, não está demorando, não está convertendo. Então, hoje qualquer projeto que a gente pegue aqui é essencial que o cliente tenha um CRM instalado. Porque senão eu vou gerar lead para o cara, mas não deu resultado, eu não vendi. Você abre lá o push CRM do cara 2 dias para responder um contato que está querendo comprar. O concorrente já vendeu há 1 dia e meio atrás. Tem uma empresa que eu atendi que em 6 meses, estruturando o marketing digital, fazendo as campanhas de forma correta, eles tinham um ticket médio de 200 mil. Em 6 meses, após a estruturação, a gente começou, né, o trabalho de fazer o tagueamento, de colocar... Uma coisa que é muito básica e 80% das empresas fazem campanha e jogam para a home do site. Isso é engraçado. Sai, né? Não está entregando o que ele está procurando. Que o cara está pesquisando lá um tênis amarelo, aí joga para a home do site que nem tem tênis. Cara, tu gastou dinheiro à toa. Aí fazendo isso, essa organização, as trilhas de conteúdo, em 6 meses a gente conseguiu gerar 8 milhões e meio em vendas efetivas, com esse processo em andamento para se arrumar. Então, assim, olha só o potencial que tem isso, desde que faça pequenas coisas. Eles não gastaram nada. Eles já tinham todas as ferramentas que tinham lá dentro. Para não dizer que não gastou nada, sei lá, 5 mil reais. Uma empresa que tem um ticket médio de 300 mil. Uhum. Tem uma outra empresa que tem ticket médio de 40 mil, que só na estratégia, tá? Ele não mudou fornecedor, não mudou investimento, só em ter uma estratégia de fazer o cliente percorrer a jornada, ele vendia um produto dele, que é na média de 40, 60 mil,
por mês. Com essa jornada que levou 3 meses para eu montar a estratégia e depois mais 3 meses para a agência colocar em prática, ele passou de 1 venda por mês para 7 vendas por mês. Eu vou te falar, as pessoas não têm paciência para afiar o machado. Acho que essa é o grande problema, sabe? Aquela questão de imediatismo. Então, a gente também, como a gente teve muito problema do cliente chegar e falar assim, não, mas eu preciso agora começar a rodar agora. Cara, não, impossível eu começar a rodar agora, sem planejamento. Ah, mas é que eu não posso ficar parado. Não, então, beleza. Então, beleza. Você está vindo aqui porque você não estava tendo resultado, beleza? Então, quer aqui, continuar não tendo resultado? Não, mas é que eu preciso. Não, então continua talvez lá onde você estava, entendeu? Então, porque não faz sentido. Você precisa primeiro parar, analisar, estudar, ver estratégia, montar uma estratégia realmente do que você vai fazer para depois executar, para que você seja assertivo. Senão você vai ficar tentando ver, muitas vezes dando aquelas machadadas na árvore, várias, o machado não está afiado, a árvore não vai ser cortada, não vai ser derrubada, pô. Às vezes tu passa lá um mês inteiro pensando na estratégia, lapidando, às vezes 2 meses trabalhando naquela estratégia, porra, afiando o machado, mas da primeira machada que tu der, você derrubar, você consegue ter o resultado que você esperava. Eu tenho esse posicionamento exatamente igual que tu falou. Tem uma empresa de lancha, que vende lanchas, né, que eu atendo, que ela me procurou dizendo, eu não tenho resultado, não consigo acertar o meu público, às vezes vem velhinho, aposentado, com a aposentadoria baixa, querendo comprar meus barcos, etc. Chorou as pitangas, assim, dizendo que realmente não tinha resultado nas campanhas que ele... E investia um valor bom, tá? Aí eu disse, não, então deixa eu fazer o seguinte, como eu vi também que tinha potencial, eu antecipei, fiz um estudinho, montei mais ou menos o que eu entendia, que era um funil viável para eles, até tenho aqui para mostrar depois para vocês, e eu mostrei para a dona é uma empresa que tem franquia também, né? Mostrei para a dona, disse, olha, minha proposta, daí apresentei minha proposta de valores e tal, e eu disse, mas antes de fechar ou não, eu gostaria muito de mostrar o que eu desenhei para ti de funil para melhorar a tua performance. Se você estiver disposta a investir tempo, porque recursos ela tinha, né? Se você está disposta a investir tempo e colocar esse funil no ar, a gente vai ter uma diferença do que tu tens hoje. Se tu achar que não faz sentido para tua empresa ter gerar esse tipo de informação, gerar esse tipo de conteúdo, eu sinceramente eu não vou querer trabalhar contigo, porque eu sei que daqui 3 meses tu vai estar reclamando das mesmas coisas para mim. E a gente começou a implementar a coisa devagar, claro, porque demora para implementar uma estratégia quando ela é complexa, né? Mas agora ela está colhendo resultados, então as campanhas já estão dando muito mais resultado do que tinham antes. Isso faz muito sentido. E muitas vezes a gente precisa meio que, sabe, doutrinar o mercado. Eu acho que porque está todo mundo acostumado com esse imediatismo. Então, uma das coisas que a gente vê que acaba... até chega a ser um choque assim, para quem vem fazer um orçamento com a gente, né? Ouve da gente que, cara, eu não vou aprovar post com você, né? Porque eu não vou trabalhar para você. E eu vou trabalhar para o teu cliente, porque é ele que tem que me dizer se ele gosta ou se ele não gosta. Uhum. Primeiro ponto. Esse é o primeiro choque, né? De realidade. Segundo, eu não vou te entregar nenhum post antes de 2 meses. Meu Deus do céu, mas como assim? Você vai fazer o quê? 2 meses trabalhando aqui? Aí ainda aí a gente passa, planejamento, explica que é exatamente o que você deve fazer lá. Uhum. Não se sai fazendo coisas aleatórias, né? Sem planejamento. Não faz o menor sentido isso. Até porque já foi essa utopia, né? Que é só eu fazer qualquer conteúdo lá que funciona. Isso, na verdade, foi um problema do algoritmo do Instagram quando começou isso lá, porque qualquer porcaria que você colocasse no Instagram funcionava, gerava resultado, você tinha alcance, você encontrava bastante pessoas, era fácil, né? Era simples, você tinha resultado orgânico, com isso. Você conseguia. Nossa, era maravilhoso. Tu soltava qualquer coisa lá, nossa, atingia um monte de pessoas. Mas isso foi uma época. Hoje não funciona assim. E as empresas, acho que elas têm essa tendência de continuar fazendo as mesmas coisas. Então não existe mais essa história de vou fazer para soltar porque eu sei que eu vou alcançar bastante pessoas que estão lá no digital. Não vai alcançar. O algoritmo não vai entregar. Tem um outro exemplo. Ou vai entregar e não vai te trazer resultado. Aquela história do Reels engraçadinho que a gente falou, né? Pô, isso sem uma estratégia não serve de nada também. Sendo bem básico, né? Aqui em Joinville tem a Unifique, né? Vocês conhecem que é a empresa. Sim. Eu atendo a Unifique através do grupo N3, que faz o comercial do Unifique. De 2 anos para cá, mesmo que a empresa invista o mesmo valor, ela não traz a mesma quantidade de leads.
Porque o lead aumentou significativamente, o clique aumentou significativamente, O CAC a, tá muito a mais impressão aumentou significativamente. Então, às vezes, eu me E vai pego numa continuar reunião. aumentando. A E tendência às é essa, vezes porque eu me pego com um gerente lá conversando. Não, mas a gente investia X mil reais e trazia X. Cara, Já é é. inflação, É é inflação, dólar, cara. é isso. É. O Google não vai ficar lá cobrando 50 centavos o Se ele vai no clique. mercado com o mesmo Não, valor e que ele ia aham. 2 anos E atrás, isso é não uma vai coisa comprar a mesma coisa. bastante óbvia, né? Se a gente pensar período de pandemia, né, pré-pandemia, quem não estava no digital já teve que sair correndo para ir para o digital, né? E se a deu pe- um boom, né, e nas Não, plataformas, que porque elas foi sentiam... gigantesco. E-commerce, Pô, né? Mas assim, grana a é pessoa nossa. passava, o consumidor, né, normal, passava às vezes 3 horas lá nas redes sociais, 1 hora lá no Instagram do dia dele. Ele continua passando 1 hora do dia dele lá no Instagram. Só que durante aquela 1 hora que ele passou lá no Instagram, ele conseguiria ver, sei lá, 100 anúncios. Né? Naquela época tinha poucos anunciantes. Daqueles 100 anúncios você conseguia ter 10. Era maravilhoso. Você colocava qualquer dinheirinho lá, porra, devia um monte de resultado. Hoje não, porque se pegar lá do começo de 2001, tem até uma pesquisa, né, que mostra esse salto do custo de aquisição de cliente. Ele dobrou, ele saiu, pesquisa global no mundo inteiro. A gente vê, obviamente, que a média precisa ser ponderada para cada nicho de mercado, mas uma média de custo de aquisição de cliente que era de $100 já chegou em $200 agora, de 2021 para o nosso momento atual, 2023. Então, nós dobramos o custo de aquisição de cliente, porque está todo mundo investindo no digital. E está todo mundo tentando, sabe, colocar o máximo de dinheiro possível, tentando pegar o máximo... Cara, o tempo das pessoas é o mesmo. E isso, o Facebook, o Google, eles vão embolsar o dinheiro se você está tentando pagar para ele, mas ele não vai mostrar tantas vezes o teu anúncio como você queria. Como E você assim, tá tem querendo. muitas empresas que eram grandes, tinha uma estrutura comercial muito grande e não se sentia falta do digital. Porque eles geravam caixa, eles vendiam. E essas empresas, depois da pandemia principalmente, porque né, não podiam botar os vendedores na rua, eram empresas que tinham a capacidade de investir gigantesca e que não estavam no digital e entraram. Então, assim, uma empresa dessa para colocar 50 mil por mês é 2 toques. Então, tu aumenta o leilão, se tu tem mais gente querendo colocar. E aí tem um outro ponto. A empresa, às vezes, tem dinheiro, como você falou agora. Não, mas eu quero botar o dobro. Mas não adianta tu botar o dobro, tu não vai ter o dobro de resultado. Não funciona assim essa conta. Outra empresa que eu atendo é a BRH de Santa Catarina, né? Que é uma associação, eles têm um evento, né? Eles precisam, né, bater a meta aí de venda de ingressos. E a gente viu que a verba era uma verba ok, né, para o objetivo deles. Aí a gente foi aumentando para fazer com que a gente chegasse no número de ingressos até o dia combinado lá. E não é uma matemática assim, estou gerando 100 vendas de ingressos por dia, eu dobrei o valor, vai gerar 200. Não, porque o Facebook ele já entende, mas tá mais difícil para encontrar o público. Agora eu tenho que mostrar para mais gente para encontrar um que clica. E aí tu dobrou a verba, o clique aumenta o também preço. Tá saturando aquele público mais rápido. Justamente. Também. E aí, e é essa conta. Às vezes você alcança, com 50 mil reais, você consegue alcançar 100 mil pessoas. Com 100 mil reais, tu vai alcançar 80 mil. 120, dobrou a verba, vai alcançar 120 mil pessoas. Isso. Aí tu vai, com essas 20 mil pessoas a mais, tu vai ter, sei lá, 20% mais leads. Mas tu pagou o dobro. Porra, eu precisava de dobro do resultado. Tu não vai ter. Também, mais uma vez, é a limitação de quanto tempo a pessoa está naquele canal. E às vezes, e aí é a grande questão. Por que insistir só nesse canal? E os outros canais? A pessoa não tá só naquele canal. Ela não tá só vendo o Instagram e o Facebook. Onde mais ela tá? A pessoa tá ouvindo música no Spotify, a pessoa tá vendo vídeo no YouTube, a pessoa tá pesquisando no Google. Cara, tem tantos lugares onde você precisa diversificar. Tá no TikTok. Vou dar um exemplo. E os outros canais? Eu atendo a Vaiko, né, que é a maior empresa de esquadrias de PVC da América Latina. Ela produz a esquadria, ela monta as janelas, as portas e entrega para o cliente. Cara, é gigantesco lá o volume de produção deles. Eles têm uma verba muito legal no marketing. Eles poderiam, na verdade, eles gostariam de investir mais. Mas o que acontece? A plataforma, ela tem um limite lá. Então, assim, obviamente que isso aí é tipo um limite de banco, né? A plataforma vai liberando o limite, mas eles sempre estão batendo lá no máximo e não consegue ultrapassar isso. Às vezes, eu peguei um cliente que não tinha redes sociais, ele criou tudo do zero, porque ele queria entrar no digital. O que acontece? Quando tu abre uma conta nova, o cliente não entende que ele não consegue gastar R$200 por dia.
Aí ele, mas vamos... Não. Cara, botei os riscos lá para ele, olha, o tipo da campanha também, por exemplo, se tu faz O uma... cara pode perder a conta, inclusive, vai ser bloqueado. Isso aí, mas foi Porque isso assim, aí. o que tá, tem alguma coisa errada aqui. O Facebook já, Mas é diferente eu ia de você falar escalar. exatamente isso. É diferente de você. A gente começou com campanha de... A primeirinha ali, agora deu branco. Facebook, Alcance. Começamos com o alcance, aí botando uma verbinha bem pequenininha, disse, olha, o ideal é a gente seguir assim por um bom que tempo. Que alcance empolga, né? Porque ela alcança muito. R$1 pegou 1000 pessoas. O cara, Isso. nossa... E daí ele, não, mas poxa, não tá gerando lead. Claro, a campanha de alcance né? não gera lead. Tem que ir com calma. Daí ele, eu disse, olha, eu vou fazer, mas eu quero que tu esteja ciente disso, aquilo. Colocamos já para gerar direto pro WhatsApp. Puf, uma semana conta bloqueada. Mas é o que falou no começo da reunião, porque de gênio louco, todo mundo tem um pouquinho de marqueteiro também. Não negligenciando, porque sempre que a gente tem, às vezes, o contato do dono da empresa ou do diretor comercial, ele passa insights valiosíssimos do cliente dele. Sim. E ele sempre se acha um especialista em marketing, mas nem sempre ele é. Então, cara, esse risco de tu explicar a situação, entender o funcionamento técnico, é essencial para tu conseguir performar. Ter esse cara como aliado, mas ele entender que tu é o especialista. E realmente, quem entende do negócio dele é ele. Quando eu entro numa empresa para fazer a consultoria, eu converso com todo mundo que tem contato com o cliente. Então, até voltando no exemplo da Vaico, cara, eu entrei eu conversei, né? Fiz uma entrevista com a menina que recebe os leads, depois se vira orçamento com a pessoa que recebe esse primeiro contato, depois com quem faz o orçamento, depois quem entrega. Eu conversei com todos eles. Mas o que acontece? São setores diferentes. Então, às vezes, eles, na loucuragem aí do dia a dia, eles não conseguem ter uma visão geral da jornada do cliente. E daí que vai acontecendo os pontos de atrito com o cliente. Eu vou dar um exemplo. O cliente precisa marcar uma instalação lá de esquadria de PVC. Se a pessoa que recebeu lá o orçamento, aprovou, não anotou a data lá do cadastro, que era o final da obra, para eles poderem botar a esquadria, o cara que vai instalar pode perder essa data. Então, assim, as coisas têm que estar muito conectadas e, às vezes, como a informação passa de um setor para outro, se isso não está bem amarrado, isso vai dar problema. A gente fez um projeto muito bacana numa empresa de sofá, que vendia sofá, poltrona e ticket médio alto. E uma das primeiras que a gente fez foi fazer uma reunião com todos os decisores, com o RH, com o marketing, com o financeiro, com a diretoria. Ali a gente já viu que cada um tinha uma visão diferente da empresa. E aí o que eles queriam na época? A gente tem que comunicar elegância, a gente vende produto caro, a gente quer um cliente que tem um poder aquisitivo alto. A gente foi a campo visitar lojistas que vendiam sofá dessa marca. E de 10 lojistas que a gente visitou, 9 falaram, cara, o que o povo quer é conforto. Não tem um que não compra e não senta e traz a família. A gente pensou, cara, por que a gente está comunicando um sofá frio lá no canto? Parece que é até desconfortável de sentar. Uma questão blasé, né? E inclusive o mercado de luxo mercado todo tava. Assim. O mercado todo tava. E a gente percebeu que as marcas que estavam em amplo crescimento era aquela que botava uma família, o sofá sujo com pipoca, que era gostoso de sentar. Então, às vezes, mesmo a empresa toda tendo uma visão, não se dá o luxo de ir lá no cliente deles, que é um lojista, que é fácil a comunicação. Não precisa ser uma pesquisa com milhares de pessoas. É um cara, faz uma ligação. O que o cliente de você fala quando vê o nosso produto? Eu vou linkar ao que você falou, Marlon, sobre o comercial da margarina. A gente acabou indo para vários lados aqui na inteligência, mas com o que o Gabriel falou agora sobre essa questão da pesquisa. É ouvir, de novo, ouvir o usuário final. Para quem você está trabalhando? A agência existe para quem? Não existe para os meus clientes. Não me interessa isso. O que interessa são os clientes deles. É com eles que a gente precisa se comunicar. Então, é deles que a gente precisa ouvir. Então, uma das etapas que tem, eu preciso testar e ouvir dele se ele funciona ou não. Então, eu vou fazer, extremamente simples, vou rodar por alguns dias, 3 dias rapidinho, para mim ver se ele realmente conectou com aquilo que eu achei que ia conectar, porque tem muito disso. Eu achar uma coisa é uma coisa, às vezes o cliente acha uma coisa, mas só que esse achismo não traz resultado. Então, vamos verificar realmente se isso funciona para lá. Até teve um cliente esses dias que falou assim, cara, vocês não aprovaram esse post que rodou com a gente, né? Falei, não, a gente não aprovou, porque a gente não aprova post. Eu vou te dizer, eu tenho que ser sincero contigo, se você mandasse pra gente esse post, a gente não tinha aprovado.
Só que este post foi responsável por alguma das unidades, foi responsável por 40% do faturamento de algumas unidades. Porque ele foi muito específico com aquele nicho. Mas se viesse para mim aprovar, eu não teria aprovado. Mas é comum. Cara, isso. esse até é um insight muito relevante para pessoa. qualquer um que está ouvindo aí, que seja agência ou seja profissional de marketing, é não tentar agradar o dono da empresa. Não tentar agradar o aprovem cliente. os posts Não. com os donos da empresa. Não façam os posts para os profissionais de marketing. Você não pode aprovar os posts Eu até para os digo, profissionais de me marketing. colocando na situação de um profissional de marketing, porque eu vivi muito tempo isso, aprova um ou outro. Mas passa já uns 5 pela lateral, esse eu não vou aprovar. Ou aprova a parte técnica que precisa vir deles. Porque senão tu fica patinando, amarrado, tipo, eu não gostei da logo aqui, eu queria a logo aqui desse lado, essa linha tá muito grossa, eu queria ela um pouco mais fina. O que isso vai mudar no teu resultado? Tu fica patinando ali, gastando horas que aquele cliente contratou para ficar afinando a linha ou para mudar a posição da logo, e a questão, né, tipo, não vamos colocar logo nesse post porque ele não pode parecer propaganda, eu preciso atrair. Mas a primeira coisa que chega lá, cadê a minha logo? Cara, isso Eu vou dar um exemplo aqui, ó. não vai ter logo esse post. Vou dar um exemplo aqui para vocês que tá acontecendo aqui na realidade. O cliente estava vendendo lá o produto dele e ele mandou a arte, que é a identidade visual dele, bonitinha, tudo legal, maravilhosa. Mas eu sempre digo, olha, pra gente fazer qualquer coisa no marketing digital, a gente precisa testar. Não é um post, um anúncio que vai saber se ele está certo ou se está errado. Aí o cliente assim, até olhou assim, meio atravessado e tal. E eu insisti, né? Porque eu disse, cara, tu aceitou trabalhar comigo, então tu tem que ouvir, porque tu me contratou pela minha especialidade. Você estava tendo resultado? Não, então. Daí eu vi que assim, não foi uma coisa muito assim, ok, mas ele fez. Daí ele fez mais 3 variações. O material dele era alaranjado. Aí ele fez um branco que era um fundo branco com uma foto assim, não parecia ser nem algo assim de agência e tal, né? Mas a agência fez isso, mandou um todo escuro e tal, mandou mais 4... Aí mandou um vídeo, mandou mais 4 versões. Aí esse branco com fundo branco bem, parecia que foi feito um PowerPoint assim, né? Que foi entregue só para dizer, não, o Marlon pediu, vamos fazer, e bota lá. Botamos para rodar. Adivinha qual é que é o responsável por 80% das vendas? Esse aí. Isso aí, Se isso esse aí aqui é não para ter um tivesse- profissional de não marketing. existisse, Porque você a não gente teria olha, a resultado. gente não teria expectativa que vai performar. Aham. Mas é o que o cliente quer consumir. Mas esse é o grande questão. Não é o que eu quero. A gente tem muito ego de design, também muito ego de redator. Não é o que você, como redator, quer, não é o que o designer quer, não é o que a agência quer, e não é o que o marketing da empresa quer, e nem o que o dono da empresa quer. Porque quem é o público-alvo? É você como dono da empresa? Não. Porra, é teu cliente, cara. Então eu tenho que entender o que interessa. E a palavra é justamente essa, qual é o interesse daquelas pessoas. Pô, às vezes eu vou falar com um nicho muito específico de torcedores do Flamengo e que gostam de animais. E se eu botar um cachorrinho vestido com uma camiseta do Flamengo no post? Mas eu vou te- mas eu nunca vou provar um Mas o negócio dono desse, é mas não é vascaíno. pra você, cara. Entendeu? Mas eu vou te dizer assim, eu acho que a gente ainda está passando por um momento de transformação. Porque as médias e grandes empresas que têm um marketing mais estruturado, têm profissionais aí da nossa idade, vamos colocar aí, 30, 40 anos, por aí. Esses profissionais, eles passaram por uma transformação digital. Os profissionais mais novos que já nasceram com o digital, eles já estão muito mais antenados. E daí tu pode perceber, nesses milionários aí, youtubers, influenciadores, esses caras, eles não têm esse nosso viés de, será que funciona? Eles já testaram, eles já nasceram tendo que testar. Aí, É natural já, né? daí quando a gente vê aqueles criativos toscos, É natural mas que ter o um cara criativo vende sem milhões, logo. que é o cara natural vende... pra ele sabe que se ele não pode botar logo. Aí tu vê aquelas palestras, aquelas coisas, pô, o cara vendeu 10 milhões nesse produto com esse criativo. Exatamente. Mas por quê? Porque ele exatamente testou, isso. ele testou Ele um lindo, testou. maravilhoso, Tu quer ele o testou um criativo. meia boca, Vende, ele tu quer testou o aquele criativo que bonito. parece que foi feito... A gente acha que no- ele só usou esse podre aqui, mas não foi, cara. Com certeza testou todas as variáveis possíveis. Justo. Hoje, para cada Mas projeto esses novo... caras que estão ganhando muito dinheiro, porque Com eles já certeza. acreditam na mecânica. É. As empresas médias e grandes, elas estão começando a entender, pô, como é que esse cara faz 1 milhão e eu não consigo vender 1 milhão do meu produto? E às vezes elas têm medo também de testar, nossa, eu vou queimar a minha imagem no mercado.
E não é, cara. É essencial tu testar. Se teu cliente é brega, mas ele quer comprar teu produto, e aí? O Adriano fala sempre bastante do exemplo da Sony Music, né? Com a... Como é que é, Adriano? O cara do Condzilla, né? O canal do Condzilla. Quantos inscritos tem no canal do Condzilla? Quantos inscritos tem no canal da Sony, que é uma big empresa? Pô, o Condzilla começou ontem, mas pegou na era justamente do digital, do YouTube. Pô, o cara tem milhões de seguidores, mas talvez o Sony Music não tem 10% dos seguidores do Condzilla. E é aquela empresa, né? Uma empresa que nasce digital para uma que precisa se adaptar ao novo mercado. E até porque as empresas, no geral, elas têm uma estrutura hierárquica. E geralmente, quanto mais para cima, a pessoa mais longe do digital ela nasceu. Com certeza. E mais complicado de ela entender como funciona, quanto teste tem que fazer. Ela estava acostumada a fazer um catálogo e entregar o mesmo catálogo para todo mundo. Hoje, com o digital, tu pode fazer um catálogo para cada nicho. Então, eu tenho um cliente que ele atende tanto o cliente final quanto arquitetos. Cara, o cliente final, ele quer ver os atributos do produto. O arquiteto, ele quer saber que se ele contratar se ele indicar aquele produto e serviço, ele não vai se incomodar. Então, assim, são apelos totalmente diferentes. Tem campanhas totalmente diferentes. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente pega um cliente desse hoje. A gente vai definir que a tribo tem 2 tribos. Uma vai ser o arquiteto e outra vai ser o público final. Por padrão, a gente cria 10 anúncios MVP, que é um post assim com pouco, que a gente vai gastar pouco tempo fazendo, mas vai fazer 10. Patrocina 3, 5 dias, tira um relatório que performa mais, que performa menos, tira fora e aí faz o criativo final. Aí gasta tempo para fazer o que realmente faz sentido. E como é que tu vai fazer um criativo desse e tentar aprovar? Não tem como aprovar um criativo desse. Não. E o que a gente já perdeu de tempo, assim, ó, muda a cor aqui, muda a logo ali. Não, o pior é... Daí acaba ficando tudo igual. E aí depois ninguém tenta testar. Exatamente. O pior é exatamente versão, esse caso ali. A gente faz o post, pô, isso aqui poderia... Porque também é achismo nosso. Poderia não funcionar, mas a gente também é achismo mas nosso, pode dar certo. Pô, a gente acredita que isso aqui vai dar certo. Chega lá e fala, nossa, isso aqui não vou deixar rodar, isso aqui, Deus o livre. E aí tu perde aquele potencial de resultado. E às vezes tu fica assim, porra, cara, a gente apanhou muito como agência. Antes da gente realmente estabelecer o novo processo, digital, meu amigo? O novo método. Tipo, cara, se tu não testa, tu apanha. Hoje essa questão do MVP, do teste, ele tá intrínseco no nosso processo. Tu quer trabalhar com a gente assim, a gente não aprova. Tem que ter um CRM. Mas eu não quero isso. Não tem problema, tem agência para todo mundo, a gente só não é agência para você. Entendeu? Cara, tudo bem, sabe? A gente não tem como atender todo mundo também. Eu acho que cada um tem um estilo de trabalho. É que, na verdade, eu acho que é muita questão de quem está te contratando está aberto a te ouvir. Porque se a pessoa te contrata e ela não está aberta a ouvir, realmente, cara, melhor que nem venha como cliente. Eu vou dar um exemplo de um cliente bem pequenininho que eu atendo, que é uma loja de decoração, e ela não tem dinheiro. Mas ela precisava melhorar as vendas dela. E o que acontece? Pô, um cliente sem dinheiro, tá apostando o único dinheiro que tem com o consultor. Como que eu vou ajudar ela? Aí eu comecei a entender, tá, ela vende produtos de decoração. Aí eu comecei a pensar, tá, mas a fazer uma análise. Eu sou cliente dela, o que eu ia avaliar para entrar na loja? Porque loja de rua é fluxo. Cara, se tu entender o comportamento do consumidor, qualquer loja é que nem um funil de marketing digital. Quanto mais gente entra na tua loja, mais tu vende. É taxa de conversão. Então, ela tem que fazer gente entrar na loja. E eu olhei a fachada dela e disse... Já começa por aí. Essa fachada não me dá uma vontade de entrar. Não parece que ela vende coisas bonitas ali dentro. Aí eu disse, olha, vamos não pensar tanto no digital e vamos pensar no fluxo, já que a tua rua é movimentada e tal. E o cliente já está passando ali, não precisa pagar para ter mais visibilidade, né? Se ela já está gastando dinheiro com ponto... Justamente. Então vamos fazer o seguinte, tem pouco dinheiro e tal, então vamos dar um tapa na tua loja? Aí tinha umas coisas penduradas, uma placa feia, um toldo esquisito. Aí a gente arrancou isso e pintou e não tinha outros elementos sem ter que botar muito dinheiro, né? O que a gente fez? Vamos encher de flor. Peguei lá no Pinterest algumas referências assim de fachadas instagramáveis e tal. Cara, a gente encheu de flor, deu outra cara pra loja.
No primeiro mês depois que ela fez isso, ela dobrou a venda, tu acredita? Nossa. Dobrou, caramba. Ela vendia, não é uma loja de rua, vendia pouco, mas mesmo assim, Mas cara, mesmo assim, é impressionante. resultado, cara. é o dobro. incrível a diferença que deu. Isso eu acho E que é não uma usou digital, não usou característica. nada. Mas é que tem que entender o teu negócio. Às vezes não precisa do digital. A mesma coisa acontece no digital também. Se você faz uma campanha para o teu site, você chega lá com um site que não tem as flores, né? É isso você aí. também E tu não vê, vai vender. Verdade. É a mesma coisa. E Negligencia o aí a básico, gente né? entra numa outra conversa, né? Que aí é a questão de branding, posicionamento, marca. Porque quando a gente fala branding, parece que é uma coisa, nossa, é lá, é inalcançável. Cara, tu acabou de fazer branding, cara. Tu acabou de branding, trazer um elemento que te traz uma identidade em cima da marca daquela empresa que fez ela vender o dobro. Tá? Isso é investir em branding. Uma ação como essa, cara, eu costumo dizer, cara, branding é tudo que envolve o universo da tua marca e você consegue impactar e conversar e comunicar de uma maneira única com o teu consumidor. Cara, eu adorei esse exemplo que você deu, porque isso é um baita case de branding. E ainda continuo. Daí, pô, vendeu o dobro. Ela gostou, então, da consultoria. Daí a gente, vamos começar agora no digital. Aí a gente fez, acho que foram 9 posts no Instagram dela e a gente fez harmônico, assim, né? Cara, chegou o cliente dentro da loja e disse, cara, eu quero esse produto aqui, ó. Ela nunca tinha acontecido isso, porque ela postava coisas aleatórias, sem planejamento. Então, assim, impactava, mas E aí menos. entra de novo o inteligência, objetivo, planejamento. Qual o objetivo do feed? Teu feed vai ser um catálogo, teu feed vai trazer teu portfólio, teu feed vai engajar, o que ele vai fazer? O que tu quer no teu feed? O que tu precisa primeiro, né? No teu feed? O que tu precisa para vender melhor. mais, né? Aí, a partir daí, sim, você começa a desenhar uma estratégia. E aí entra também na questão do que tu precisa, de novo, dentro das empresas, né? Às vezes, dentro do setor de marketing, as pessoas não sabem qual é o papel dentro dela para as metas da empresa. Às vezes não sabe nem as metas da empresa, porque a empresa não abre faturamento, não abre quantidade de leads que foi gerado. Empresa grande, tá? Acontece... Tem Nossa. empresa que acha que se o cara sabe quanto fatura, vai pedir um aumento todo dia. E acontece que se o cara não sabe quantos leads ele gerou naquele mês, como que ele vai saber se ele precisa melhorar para o mês que vem, ou como melhorar, ou se a ação que ele fez naquele mês deu mais leads que a do mês passado, e então a gente vai continuar nessa linha. Isso é uma dor grande. Inclusive, tem cliente que começa. A gente precisa desses unidades de faturamento. Mas daí, quando o cliente começa a perceber que, traz resultado, então eles estão percebendo que o que eu estou investindo para eles é o que está garantindo o meu resultado aqui na ponta, não vou mais passar informação de faturamento. Porque senão daqui a pouco eles vão aumentar o meu... Mas tem muita gente que ainda tem Mas acho que é algo uma muito limitação regional limitante, também, né? Acho que a nossa região ainda é bastante provinciana. também Eu vejo acho. muita indústria grande que fatura milhões e pro cara botar 2, 3, 5 mil no digital, nossa, gasta assim, sei lá, vou botar um comercial na TV, gastar 500 mil. Passar um avião em Balneário Camboriú, com a logo da minha empresa, vou gastar... Passou não uma que vez, não ninguém funcione. lembra. Não tô Exatamente. desmerecendo, claro, funciona. Claro. Mas ele quer botar R$1.000 no Google, sendo que alguém já tá procurando o produto dele que vai cair no site. Para alguém que tem uma está chance de- no fundo do funil já, né? Estava de fundo de funil. Exato. E daí nisso, e daí tem empresas menores que já tem uma mentalidade diferente. Eu vou falar de vocês para uma empresa de bebida que eu atendo. Eles vendem bebida mesmo, né? E para distribuição, no varejo e tudo. E eles tinham um e-commerce que nunca deu lucro. Tava anos lá e não dava lucro. Sempre o que eles investiam era mais do que vendia. Aí o que aconteceu? Eu analisei lá, não tinha tagueamento, não tinha nem o Google Analytics instalado, para ter uma ideia. Então fui fazer Não consegue nem saber por que inteligência. não dá resultado, né? Não tem nem como saber. Aí, na verdade, uma coisa que eu vejo, cara, é incrível que, acho que 80% das empresas porque eu gosto muito de ler dados, né? A primeira coisa que eu peço é acesso às redes sociais para entender o público, entender... Aí já começa a dificuldade, né? Ninguém tem a conta de anúncios, cara. Isso Cara, é eu não bizarro. consigo acreditar nisso. Cara, Sabe o isso que é a coisa mais absurda Nossa. que eu já peguei? Uma empresa grande, estruturada, que o domínio dela tava em nome de um supermercado que eles nem sabiam quem era. Que isso, cara. Aí eu, como que o teu domínio não é teu? Aí a gente foi investigando, falando com o fulano, ciclano. Quando eles abriram a empresa há 20 anos atrás, quer dizer, quando abriram não, quando eles compraram o domínio há 20 anos atrás, foi um amigo do cara do TI, de fulano, que comprou o domínio. Cara, Aí isso ele não acontece tinha o muito. CNPJ deles.
sei lá, meu. pesquisou no Google, botou qualquer coisa lá, só para comprar o domínio. E tá lá com E- o domínio na mão de outra... E aí a gente entra numa outra seara, né? Que é segurança do teu marketing digital. Porque você tem segurança na empresa, mas você não tem segurança de... Cara, isso é uma propriedade de que você tem na empresa. Isso eu te digo. Crítico. É crítico. 90% das empresas não sabe quem tem acesso, não sabe nome de quem, não sabe, não consegue gerar os dados porque foi uma agência que fez, a agência fechou. Por isso, Isso muito acontece. por isso que é muito importante quando o empresário, atenção empresários, quando você contrata uma agência, você tem que ter certeza do que você está transferindo para ela, como que se numa quebra de contrato, como você vai resgatar essas informações, porque 90% das empresas têm algum tipo de problema com a segurança da sua estrutura E digital. você quebra a empresa. Hoje, isso faz com que a empresa quebre. Até eu posso dar um exemplo de um cliente que a gente ia atender, mas não conseguiu atender, porque eu acho que a empresa está quebrando, sinceramente. Porque eu acho que foi a agência que estava atendendo ela que quebrou ela. Por não entender as regras do jogo ali, regra do game, era um produto muito específico, né? Tinha cheio de regra para você anunciar dentro da plataforma. E aí, imagina, os caras já tinham criado 3 BM diferentes, já estava com várias páginas diferentes, várias contas de anúncio, todas as contas de anúncio bloqueadas, o perfil do dono estava bloqueado no Facebook, já tinha tentado pedir para ver a versão do Facebook, o Facebook decretou assim, não, esse nunca mais vai liberar esse perfil. Tipo, cara, a agência quebrou o cara, entendeu? Quebrou o cara. Eu já peguei cliente que eu ia atender e também eu disse, cara, não Até tem o que fazer. Daí eu passei lá alguns advogados que são especialistas na área e disse, quando tu resolver, tu volta. Porque eu abri lá o business, a BM do cara, lá onde tem todos os ativos dele, bloqueado, Exatamente. restrição por não conformidade com a política. Cara, era a tela que geralmente é branca e preta, era só vermelha. Só vermelha. Eu Não, disse, e até não, esse eu me tô assustei fora. quando eu vi, porque tava Tô fora só... ainda capaz, porque o Google cruza tudo, né? Não tinha O nem- Facebook. Loga Eu pensei, na aba anônima nessa capaz conta de aí. dialogar esse negócio e ainda mexer nas É, minhas contas, Fazer, que eu eu faço tô tudo- relacionado com essa empresa aqui, ou a tua agência também tá... Aham. Federal vai ter que Não, cortar não, amanhã eu- cedo. Não, isso é Eu saí de um fininho, problema já, realmente nem quero mais. gravíssimo. Até não tinha nem como passar acesso, porque não tinha a BM toda bloqueada, a pessoa estava bloqueada, ela era administradora. Uhum. E, cara, a gente fica meio sem... Não tem nem o que fazer. Mas sabe? aí o empresário, ele só descobre isso quando dá merda. É. Esse é o problema. Não, e o cliente chegou assim, não, eu não posso parar, eu preciso, estou sem campanha já há algumas semanas, estou desesperado, não estou vendendo, eu preciso... Ó, eu ouso fazer Sem um condições. desafio para os empresários que estão vendo. Peça para o seu time de marketing, ou se você tem acesso, peça para ele. Como eu faço para acessar o Business Suite? Como que eu faço para acessar meu Google Analytics? Como que eu faço para acessar o Google Platform? Se tu conseguir acesso a todos esses ativos, a minha conta de anúncio, o Pixel, se tu conseguir isso acessar no mesmo dia, ok, fica tranquilo, dorme feliz. Agora, se começar a levar semana para alguém te dar acesso, tiver que fazer pedido, abrir chamada no Facebook, no Google, começa a se preocupar e pega uma agência decente aí para arrumar essas... Um pouco é agência, um pouco também é o empresário contratar alguém de marketing que tenha uma formação e deixa a pessoa trabalhar. Porque o que eu mais vejo, assim, empresa que não é pequena, empresa média, grande, aí 100, 200 funcionários, que tem um colaborador de marketing que tem que fazer planejamento, tem que escrever conteúdo, faz, tem né? que bater foto, tem que fazer o layout do post, tem que publicar, tem que patrocinar, tem que gerar relatório, tem que pegar análise estatística. E às vezes Cara, tem que gravar e filmar com o próprio celular. Sim. Por R$ 1.800 vale alimentação e vale refeição. E vale transporte. E aí Então, é justamente isso. Você faria isso com algo tão precioso, algo que te traz os teus clientes. Aham. Né? Porque às vezes, olha que a gente olha fisicamente, a gente pensa que é mais fácil de visualizar, né? Tipo, você traria qualquer pessoa para dormir na tua empresa e ficar com a chave da tua empresa e fazer o que quiser na tua empresa, passar o final de semana na empresa livre. Mas uma coisa que eu adotei para mim, Faz o menor sentido. Quando eu pego um cliente que eu peço os acessos e analiso tudo, cara, eu gravo a minha tela, eu falando e dizendo, essa de lanche eu fiz exatamente isso. Ó, André, porque ela tinha um problema bem grave da estrutura, assim, né? Que daí a gente teve que montar uma estrutura nova do zero. Eu disse, ó,
aqui está a tua nova BM, aqui ó, os teus acessos, olha quem dos teus funcionários tem acesso, a tua conta de anúncio, o pixel, tá tudo aqui, ó, bonitinho, as informações da empresa com CNPJ, gravei a tela, passei, ó, agora teus ativos estão ok. Lembra que a gente não conseguia fazer isso e aquilo? Agora com essa estrutura tu consegue. E se amanhã, sei lá, for atravessar a rua e tu sabe aonde tu buscar, tu tem esse vídeo para mostrar para alguém qual é o teu número de conta, então dei close nos númerozinhos, nos IDs, né, de cada ativo. Então, ela ficou tranquila, eu fiquei tranquilo porque tá tudo bem feitinho. Isso aí, agora virou isso uma rotina minha. Pega o cliente, tá tudo redondinho, grava esse vídeo, manda pro cliente ali. Se alguém um dia te perguntar qual é o ID da tua conta de anúncio, cara, acessa esse vídeo que vai estar lá. Melhor recomendação. Melhor recomendação. Até, acho que é o básico. De novo, eu acho assim, até não querendo falar dos métodos de trabalho para todo mundo, a gente já trabalhou também desse jeito, mas eu acho que se qualquer empresa falar assim, eu vou te contratar, você já sai trabalhando em cima das minhas contas desde o primeiro dia. Eu acho que desconfie porque vai dar problema. Vai dar problema. A gente parou porque deu problema muitas vezes. Então a gente apanhou. Todo mundo quem já está fazendo diferente é porque já apanhou muito, o cliente apanhou muito. Porque foi uma escola, né? Essas coisas foram acontecendo e evoluindo, né? Se for pensar 5 anos atrás, geralmente o cara só tinha conta de anúncio e já estava bom. Ninguém pensava tinha em business manager, né? Patrão, clica o botão, turbinar a publicação, e dava resultado. Mas as coisas foram evoluindo e quem acompanhou e entendeu para que serve cada uma dessas coisas, está tirando proveito agora. Então, o recado dado ali pelo Marlon é extraordinário. Conta de anúncio, BM do Facebook, conta de anúncio do Google, tudo isso é coisa séria. Né? TikTok. Tem que saber exatamente quem tem esses acessos, qual é o perfil de acesso, quem tem acesso de funcionário, quem tem acesso de administrador, quem pode fazer o que lá dentro. Então, isso é crítico. Isso basta falar também. Às vezes o dono ou o cara do marketing tem um acesso que ele não é de administrador. Isso eu peguei no Analytics. O cara, ele tem o acesso, ele pode ver, mas ele não pode fazer nada. Não consegue cadastrar uma meta. Aí também não adianta. Não resolve nada. Bem isso aí. Marlon, cara, extraordinária essa conversa com você aqui. Acho que um monte de insights que a gente pode trazer, ideias, sugestões. Por isso que é gostoso realmente falar com quem faz a diferença. Porque a gente aprende aqui, a gente troca essas informações, acho que pode inspirar vários outros profissionais de marketing ou até os empresários, né? Pô, será que eu tô... Sabe, ter aquela luz, assim, né? Tipo, pô, eu tô seguro ou não tô seguro, né? Até nisso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais contigo sobre inteligência, porque, cara, eu acho que você tem uma experiência gigantesca nessa área de inteligência de mercado. Você já trabalhou em várias empresas justamente nesse setor, desde o início lá da carreira, da sua carreira até aqui, né? A gente já falou que inteligência... Eu até resumi aqui de um jeito bem simples, inteligencialista. Mas se a gente fosse falar de inteligência, né, como algo mais abrangente, assim, né? Além da lista, existe um processo, existe um fluxo onde eu consigo visualizar ou como eu posso trabalhar amanhã, o que eu poderia fazer, né? Porque também tem uma outra dor que eu acho que é de muitas empresas, qual que é a minha estratégia, primeiro, né? Porque hoje é uma estratégia, amanhã é outra estratégia. Como é que você vai fazer um planejamento? Como é que você vai ter inteligência quando tudo isso muda? Uma coisa é você realmente conseguir mudar a rota quando é necessária. Mas outra coisa é você ter que mudar a rota todo dia porque você não conseguiu antecipar alguma informação de como seria o mercado de amanhã. E aí entra a inteligência. Talvez aí entra a pesquisa, entra a inteligência competitiva, entra o planejamento. Porque se você não consegue olhar para o que pode acontecer amanhã, cara, teu negócio pode realmente estar com problemas sérios. Você vai ter que mudar muita coisa do seu produto. E você vai descobrir isso no dia D. No dia que você está perdendo o faturamento, no dia que está te dando a maior dor. E aí entra aquele desespero, muda tudo porque não dá mais isso, agora é outra coisa. E aí, cara, às vezes tu consegue realinhar, tu consegue mudar a vela e seguir. Às vezes tu não consegue, né? E aí? Vou falar sobre isso, mas antes eu lembrei de uma coisa que eu comecei a falar. A gente estava falando de TDAH antes, né? Sim. Eu acho que é um sinal aí. Quando eu falei daquela uma característica do bom marqueteiro. Você tem TDAH. Aqui na agência metade com Quando eu falei daquela empresa de bebidas, né, que melhorou só com algumas coisas bem básicas e começou a faturar ter receita considerável no e-commerce dela, ela virou de um ROI negativo para um ROI de 9. Nossa! Então, esse ali foi um case muito legal. E assim,
Não é uma empresa que investe horrores. Planejamento. Justamente. Inteligência. Agora, voltando aí para a inteligência. Eu fundei o grupo de inteligência de mercado de Blumenau, que depois virou um núcleo da CIB, porque eu saí de Blumenau, fiquei um tempo em Joinville. Aí em Joinville eu fiz um movimento para criar o grupo de inteligência de mercado. Aí tinha bastante interessados e a gente, com o apoio do Ibramerc, um professor do Ibramerc lá da Live University, a gente disse, vamos fazer um grupo de inteligência de mercado de Santa Catarina. Aí eu criei esse grupo, chamei as pessoas, chamei esse professor, dei algumas palestras aqui na região sobre inteligência de mercado. Uma coisa que eu posso te dizer, com certeza, é que cada empresa monta a sua inteligência de acordo com as necessidades que ela vê no momento. Então existe uma distorção bem grande do que é inteligência, o que é vendas, por exemplo. Então, assim, o que eu vejo de modo geral? Muitas empresas entendem que inteligência de mercado é ter listas de prospecção que vai gerar algum tipo de negócio. Pode ser também, porque eu vejo isso em bastante empresas. Agora, inteligência de mercado é muito mais que isso. A gente pode ter inteligência numa campanha publicitária, a gente pode ter uma inteligência focada em tendências, a gente pode usar a inteligência interna. Tem muitas empresas que eu trabalhei que só com os números internos a gente já conseguia fazer muitas coisas. Na Duas Rodas, né, foi uma empresa que eu trabalhei, que até a gente teve um contato legal lá. Quem me contatou foi Josiane Leone, uma grande diretora, que, admiro ela até hoje, ela está no ramo de consultoria também, então foi uma inspiração para mim. E o que acontece? Quando eu entrei lá, eles tinham muita informação, mas uma informação gigante. Eles tinham SAP, tinham um ClickView de BI, mas o que acontece? Não tinha um planejamento das informações. Então, o meu desafio lá, quando ela me contou, ela disse, Marlon, eu preciso melhorar essa inteligência. Eu preciso ter dado, eu preciso conseguir tomar decisão baseada em dado. Aí, o que eu fiz? Vou ver tudo que eu consigo extrair de dados e vou entender o que a minha diretora precisa para tomar decisão. Então, o que é? Daí eu comecei a analisar e entender, né? Tá, ela precisa ver onde que vende, quem que vende bem, qual é a taxa de percentual de vendas de cada tipo de vendedor, de região, que produto que vende mais. Então, assim, comecei a fazer análise que, se a gente parar e pensar, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Então, gerar um relatório de vendas, ver qual o vendedor que tem mais performance, entender qual produto que cada vendedor vende mais, o que o mercado está demandando de produto, se a gente tem produto para demandar aquele mercado, se não tem, desenvolver. Curva ABC, que é um negócio que a gente aprende lá na faculdade. Quais são os representantes que são o nosso representante A, que se eu perder algum deles, vai ser um problema para a empresa? Quais são os clientes da curva A que, se eu perder, é um pepino? Ou então, que ele está tomando uma proporção grande do meu faturamento e eu tenho que fazer os outros clientes comprar mais para atenuar isso? E o contrário, quem está no C? É interessante eu vender um produto que não tem margem, não me dá margem? Então, depois que começa a agrupar essas informações, tu começa a tomar decisões. Mas tem linha de produto aqui que não tem a margem que eu gostaria. O que eu tenho que fazer? Se eu aumentar, eu consigo manter ele no portfólio ou é melhor eu descontinuar? O vendedor. Eu tenho um vendedor que vende numa mesma região, com características semelhantes de PIB, de população, de indústrias. Ele vende 10 milhões e eu tenho um outro que vende 1 milhão. Por quê? Eu tenho que fazer treinamento? Uma outra coisa, na Duas Rodas eu passei por muitas áreas, lá CRM, marketing digital, dentro da parte de vendas, né, desenvolvi plano de incentivo de venda, implementei, criei, né, um aplicativo de incentivo de vendas com pontuação e tudo. Foi um trabalho bem amplo, assim, né? E um ponto que muitas empresas fazem, eu vejo hoje em dia ainda, eles fazem uma convenção e botam lá um monte de palestrante motivacional. O cara sai, mas, cara, eu amo a minha empresa, os meus produtos são foda, Uma semana depois, a motivação foi embora. É voo de galinha, né? Só dá aquele... Voo de galinha. Aí o que eu, na época,
com a diretoria, né? A gente definiu, cara, a gente vai fazer convenção, que é treinamento. Como a gente não tem tempo para parar durante o ano para botar os caras para treinar, a convenção vai ter vai ter um objetivo. Esse ano eles vão entender o que é funil de vendas. Então a gente botou lá o cara para treinar, trouxemos um especialista, obviamente, né? O cara sabe o que é um funil de vendas, entende quais são as etapas, que tipo de material marketing pode dar em cada etapa do funil, porque também, né? Empresas que têm time de venda, o marketing tem que estar atento de novo na jornada do cliente, saber cada etapa do funil tem um tipo de abordagem. Hoje, com as automações e a geração de dados, tu consegue fazer coisas paralelas. Por exemplo, o cliente, isso eu estou implementando na Vaiko, né? O cliente entrou lá, pediu um orçamento. Depende do teu, e já é uma dica também para os empresários, se teu orçamento leva mais que 3 dias, primeiro, o consumidor já não está mais disposto a esperar tanto tempo. Mas se leva e tu não tem como mexer nisso agora, faz uma automação para enquanto ele estiver esperando o teu orçamento, ele vai receber conteúdo. Porque, por exemplo, eu pedi um orçamento para usar. Se eu ficar esperando 10 dias, pode ser que eu já entrei em contato com outra agência já me mandou proposta, eu já me empolguei, já contratei, quando tu mandar a proposta, já fechei com outro. Então, nesse tempo que tu entende que é o ideal para esse processo, mas pode ser vários processos, né? Tu já pode colocar ele numa trilha de conteúdo dizendo quem é a Usar. Qual é o diferencial da Usar? Quais são os clientes que a Usar atende? Quando ele receber o orçamento, ou se ele receber nesse meio tempo de um terceiro, ele vai dizer, não, mas eu quero... Mas ele vai recebendo esses drops, né? Ao pouquinho, tu não precisa ir tudo numa única apresentação, que ele não vai nem lembrar. E ele vai dizer, não, mas eu não vou fechar com ninguém porque eu quero esperar da Usar. Exatamente, faz total sentido isso. Então, hoje tu pode fazer com e-mail marketing, tu pode fazer com Instagram, tu pode fazer com WhatsApp. E eu gosto muito desse... Cara, $15 tu consegue fazer uma automação hoje, por mês. Eu gosto muito desse exemplo que você traz da Duas Rodas, porque a gente trabalhou juntos ali dentro da Duas Rodas e foi uma experiência... Por mais que foi curta, mas foi maravilhosa, cara. Porque eu consegui perceber que a Duas Rodas, acho que ela tem um diferencial grande, que é a importância que o marketing tem dentro de uma empresa. Então, até mesmo o impacto que eu tive quando cheguei lá foi até mesmo dentro da estrutura. Tipo, o comercial e o marketing tinham a mesma estrutura, sabe? Tipo, o marketing não é um puxadinho de vendas. Eu acho que foi uma das poucas empresas que eu vejo que, cara, o marketing tá ali junto, sabe? E não somente junto com a empresa. Eu acho que talvez o marketing pode... talvez, assim, por percepção, estivesse até um pouco acima, porque era a ideia, parte muito aqui do marketing. Não é o desenvolvimento. Cara, até vocês passavam para a gente vários sites, eu acabei lendo vários artigos sobre tendências lá na época, né? Eu nem vou lembrar agora quais eram os sites que a gente via sobre essas pesquisas. Ler, categorizar, para a gente ver se o marketing poderia ver alguma tendência que pudesse lançar os produtos. Tipo, eu li muitos desses reportes para tentar entender o mercado. Lembro na época uma coisa que me marcou, que eu estava lendo sobre o cold brew, café, seria uma tendência lá no futuro. Sabe, a Duas Rodas já preocupada, trazendo essas pesquisas, tentando entender esse comportamento do consumidor lá na frente. E isso do marketing ali iria lá para o desenvolvimento para poder sair novos produtos. E uma das coisas que me impressionou, me marcou também, foi o dia que me chamaram, algumas pessoas do marketing me chamaram junto para ir lá provar um produto que estavam desenvolvendo para um grande cliente, uma rede de fast food, e para o marketing provar assim, mas como assim o marketing está participando disso? Então, acho que isso é uma das coisas que me impressionou bastante, sabe? Então, eu vejo assim, o marketing lá tem muita autonomia, ele tem muita importância, sabe? Ele tem voz, isso faz toda a diferença, e ao contrário do que a gente vê normalmente nas empresas, onde o marketing ele demandado. Ele é o que vendas quer naquele momento, é o puxadinho. Acho que a grande questão marketing, aquele puxadinho de vendas ou puxadinho da diretoria, e vai fazendo conforme as pessoas vão pedindo. São os últimos a saber das coisas, são os últimos a saber quando vai ter um lançamento, sabe? E aí as coisas ficam meio truncadas. E essa autonomia, qual a importância do marketing ter essa autonomia para rodar? Eu, com essa experiência que eu vejo, cara, eu vejo que o mundo ideal é justamente esse que eu vi lá dentro da Duas Rodas, cara. Na verdade, extraordinário. Além da Duas Rodas, trabalhei em 2 empresas americanas que justamente é isso. O marketing é que dá o passo. Vendas é importantíssimo. Não o marketing, né? Dá o passo. A gente precisa de vendas. Mas vendas ela tem que estar se preocupar com aquela parte do funil que é
A apresentação do produto, né? Às vezes depende, Fechamento, fechamento, negociação. Essa parte, eles são primordiais e eles, né? A gente precisa deles, precisa da expertise dele. Mas, por exemplo, entender uma tendência. O vendedor que está recebendo ligação todo dia, tu acha que ele vai ter tempo para entender uma tendência, para sugerir um produto? Não. E as empresas que saem na frente, justamente são as empresas que conseguem antecipar as necessidades dos consumidores para, assim, saírem na frente. Porque se você está entregando um produto que tu não consegue definir o diferencial dele com o teu concorrente, o que tu vai competir com esse cara? Preço. E quem quer fugir de preço? Todo mundo. Eu quero ter uma margem maior. Então, assim, também dica para o empresário. Se você não consegue claramente definir um diferencial do teu produto, provavelmente as tuas perdas lá dentro do funil, os motivos da perda, vai ser preço. Porque as pessoas estão te colocando na mesma régua do teu cliente, do teu concorrente. Aí o que ele vai avaliar? Vou dar um exemplo. Meu notebook, ele tem 8 GB de RAM, ele tem uma tela de 15, ele tem acesso Wi-Fi. Eu tenho outro notebook aqui, igual. Como que eu vou que eu vou comparar se eles são iguais? É o preço. Pô, esse aqui tá R$1.000 mais barato, eu vou levar esse. Agora, se eu consigo dizer, vou dar um exemplo aqui da Dell, né? A Dell me manda mensagens aqui direto pelo pop-upzinho. Olha, precisa fazer uma manutenção no seu notebook, precisa atualizar. A próxima vez que eu comprar um computador, eu vou ver, se eu comprar aquele Xing Ling lá, será que vai ter essa assistência? Esses dias deu um aviso que eu não sabia o que era, eu cliquei no botãozinho aqui da Dell, já veio um cara, acessou, disse, não, isso aqui é só isso, tá resolvido. Então, a Dell não está mais vendendo só um computador. Ela está vendendo um serviço. Ela entendeu que, no caso dela, embora tenha diferenciais, né? Mas só o produto já não é mais suficiente. Teve um Ela dia tem que que eu colocar um me serviço reuni junto. aqui com sócios nessa mesa, inclusive, Marlon. E aí eu cheguei, acordei de manhã, chamei, conversou com o sócio e falei, cara, as agências de marketing vão quebrar. Eu falei assim, todos os clientes que trabalham com agência de marketing ainda não perceberam, porque não chegou o momento ainda, mas vai chegar o momento que elas vão perceber que não adianta você trabalhar com agência do jeito como o mercado está trabalhando. Porque era justamente essa questão de preço. Todo mundo trabalha entregando a mesma coisa, e aí chega, mas o teu concorrente está fazendo 12 posts por X, você está querendo me vender 8 por X. Mas e aí, qual que é o teu diferencial no meio disso tudo? Eu falei, cara, se a gente continuar nisso, a gente vai morrer, assim como todo o mercado vai morrer. Então, tudo mudou, o algoritmo mudou, as redes sociais mudaram, hoje é muito mais estratégico, é muito mais esforço, então não adianta continuar seguindo nessa linha. Então, a gente também, como agência, precisa mudar completamente. Então, hoje, quando a gente vai numa empresa, a primeira coisa que a gente fala, a gente não faz post. Então, mas eu preciso trabalhar mas a gente não faz post, eu não te entrego post. Não é um entregável no meu orçamento, não está lá, tipo, eu vou te entregar X post, sabe? Eu não faço isso, não é isso que eu vendo, sabe? O que a gente vende é performance e vendas. E aí, nisso, tem toda uma estratégia por trás. Que pode ter post ou não? Pode ter post, às vezes você vai precisar de 20 posts, às vezes você vai precisar de um post. Uhum. Então, o que tu quer? Tu quer vender quanto? Qual que é a tua meta? Ok, primeiro precisa entender tudo isso, o teu mercado, a tua realidade, os teus diferenciais, para mim, aí sim começar a desenhar o teu planejamento. Né? Então, não tenho nem lá no começo, antes de desenvolver todo esse processo, é impossível dizer quantos posts eu vou te fazer, senão fica sempre naquela. O cliente contratou 12 posts, ele quer receber 12 posts, mas, talvez ele precise de 20. E a gente já teve conflito assim, da equipe chegar e me chamar, Jonathan, eles têm 12 posts, mas não vai dar resultado, eu preciso fazer 20 para ele, mas ele só pagou por 12. Um trabalho que eu faço... Não funciona. Então, essa questão de percepção mudou bastante, porque hoje, realmente, a gente percebe que a gente não entra nessa guerra de preço, porque a gente não vende post. Acho que isso é um ponto. E acho que toda empresa precisa se questionar isso. Né? O que você está vendo? Se o teu concorrente vende a mesma coisa, é o que você falou. Se o teu concorrente está vendendo exatamente a mesma coisa, você vai ser comparado com o preço. Às vezes também tem outras situações, né? O preço é igual, não tem um outro diferencial, tudo é muito parecido. Aí tu pode criar, eu entrego mais rápido, eu te dou uma extensão de garantia, tem muita solução. E até nesse exemplo que você usou da questão das agências, eu vou te dar um exemplo muito fácil. E, de novo, cheio de dica para empresário.
E até para o time de marketing essa. Porque uma dos serviços que eu presto é a auditoria de marketing. O cara, pô, eu não sei se a minha agência está legal, eu não sei se minhas campanhas estão legais, se as pessoas estão fazendo. Eu faço toda essa parte de auditoria, entendo se os ativos dele estão seguros e digo, olha, não, isso aqui tem uma pendência, isso aqui não tem autenticador de 2 fatores, isso, aquilo. E uma coisa que eu faço é entender se a agência está entregando. Porque aí eu não vou chegar no número tão alto de 80%, mas, cara, é um número que eu considero alto. 40% das agências não mexem na campanha do cliente o mês inteiro. Sabe quando que eles mexem? Na hora de tirar o relatório para mostrar para o cliente. Nossa. Eu vou dizer que isso para mim me frustra muito, porque assim, saber que tem uma empresa que cobra o serviço, colocou, esquece, e não faz nada, só acesso, porque lá tem como verificar, né, as movimentações e tal. E inclusive teve um cliente que eu fiquei abismado, porque o que aconteceu? Quando eu peço acesso, se é um cliente que tem agência, que está trocando de agência, eu pergunto, se eu identificar alguma coisa lá estranha, eu já posso tirar o acesso da pessoa? Daí o cliente fala, não, pode tirar, não tenho agência hoje, tal, não sei o quê. Porque às vezes eu também ajudo o cliente a encontrar fornecedores. Ele precisa de agência, eu digo, cara, ó, pro teu perfil, essa agência é legal. Pro teu perfil, essa agência é legal. Consigo negociar junto com ele, às vezes isso a agência às vezes não gosta. É excelente aquilo que eu falo. O cara tá cobrando 10 mil não são para todo mundo, cara. Nunca vai ser para todo mundo. Você precisa saber exatamente qual que é a mais adequada para o teu negócio. Aí eu ajudo nessa etapa também, e daí teve uma situação muito engraçada, que o cliente estava com a agência, mas na comunicação deu a entender que ele não estava. Aí começo de mês, né? Porque geralmente eu começo os contratos no começo de mês. Eu fui lá, entrei, vi, tirei os acessos de todo mundo que estava lá, tinha um monte de acesso de agências antigas e tal. Limpei, deixei só eu, o proprietário, o cara do marketing, limpei. Passou o mês inteiro. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Que tava sem acesso. Aí chegou dia 28, o cliente me liga, Marlon, a agência disse que tá sem acesso e não sei o quê, bababá. 28 dias sem mexer na campanha. Agora que eles iam trabalhar na campanha, fazer um negócio top. Fulana, sabe lá quando a gente começou, dia 1º, eu tirei todos os acessos, porque eu tinha entendido que você não tinha mais agência, que essa agência já tinha trocado pela essa outra que você comentou. Então, esse mês inteiro que você vai pagar para eles não fizeram nada em nenhuma rede social tua. A única coisa que eles conseguiam fazer era post. Orgânico, não patrocinava, não jogava na campanha. Você é um cara que vai entender, você vai ter um cara que vai entender muito sobre isso, sobre dados, né? Então, uma das coisas, por exemplo, criar um dashboard lá no Data Studio, por exemplo. Então, é uma das coisas fundamentais. A gente tem, acaba sendo uma atividade da equipe dos gestores de tráfego, por exemplo, é que todo dia ele tem que entrar na campanha e computar manualmente o resultado do anterior. E aí você acompanha o gráfico, se está caindo o resultado, se está fora da curva, se subiu muito, já acende o alerta vermelho, já tem que fazer uma análise maior. Então, é uma coisa, cara, vou dar dica para todas as agências, é uma coisa básica para se fazer. Entra na conta. Cara, na pior das hipóteses, se você, o gestor de tráfego da tua agência, não consegue fazer, contrata um estagiário para fazer essa análise todo dia. E você olha só uma tela, um relatório, e aí você vai conseguir acompanhar o resultado dos teus clientes. Coloca realmente na cor vermelho, aquele que tem uma variação muito grande. É uma coisa, algo extremamente simples. Você pode fazer no Excel, você não precisa nem fazer no Data Studio, se você não quiser fazer bonitinho. É uma coisa simples. E, de novo, é inteligência, porque tudo que eu registro, eu coloco documento, eu coloco em lista, eu coloco numa planilha, é inteligência. Eu estou conseguindo analisar melhor os dados. Né? Isso faz todo sentido. A gente tem essa planilha, inclusive, compartilha com o cliente, para que ele saiba o resultado do dia. Isso muda o jogo completamente. Daí você, empresário que tá assistindo, pegou a nossa dica primeiro de acessar lá e ver se tu tem acesso. Tu tens acesso, vai lá, espera dar o dia 1º, à tarde, assim, tira o acesso do teu fornecedor. Se ele reclamar rápido, é porque ele olha a tua campanha, as tuas contas rápido. Se ele só for lá no final do mês, tu vai saber que ele só acessa para gerar o relatório. Voltando, então, na questão da inteligência, então, assim, cada empresa entende de uma forma a sua inteligência. Naquele momento, na Duas Rodas, eu queria dar informação para minha diretora, na época, tomar decisão. E com aquelas informações, que às vezes... né? É muito comum a área de TI e até o marketing, quando não tem um profissional específico para análise de dados, gerar tabelona e mandar para as pessoas. E eu já vi assim, coisas grotescas acontecerem
por ser tabelona. O cara começa a fazer cálculo de cabeça e começa a tirar conclusões. Teve uma empresa que até hoje eu não descobri se foi má fé ou se era realidade. Mas eles estavam fazendo planejamento e estavam, com base naquelas tabelonas que eles tinham, eles queriam fazer a meta para o ano que vem. Aí eu bati o olho naquilo, porque eu tenho muita facilidade com o número, né? Eu bati aquilo e disse, cara, isso aqui não tá legal. Alguma coisa aqui não tá fechando. Aí eu disse, posso trabalhar essa basezinha aqui para vocês, assim, de uma forma que eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo? Já nos Proc V, já faz uns cruzamentos. Já fiz umas tabelas dinâmicas, gráfico dinâmico. E daí quando eu terminei, eu disse, olha, tá vendo essa meta aqui que vocês estão colocando? Se eu tirar a inflação, o cara vai bater essa meta com o pé nas costas. Essa linha aqui, ó, que vocês vão investir não sei quantos mil em marketing, ela tá decaindo ano a ano. Então, eu fiz já uma análise de 5 anos, né? Eu gosto de fazer análise de 5 anos. Então, todo mês ela tá caindo. Vocês não acham que tem algum problema de produto? Tinha outra lá que estava estacionada. Pô, esse aqui é um produto, cara, animal que vocês têm. E não tem nada de marketing para esse produto. A gente não vai investir nada? Aí com o gráfico, quando tu olha, né, aquelas diferenças, cara, o gestor, ele bate o olho e diz, meu Deus, como que eu não vi isso? Cara, é uma planilha Não feita pra cruza, confundir, olha, cara. se tu não cruza os dados, não adianta de nada. E, por exemplo, muitas coisas que muitas empresas não fazem, deflacionar os números. Até assim, alguns anos atrás, que a gente estava assim nos 3%, 4% de inflação, até a diferença ainda acaba sendo pouca. Mas a gente teve ano aí de 7%, 8% de inflação. Então, assim, se tu não coloca isso na ponta do lápis, inflação em cima de inflação em cima de inflação, te dá uma diferença absurda. Às vezes tu pensa que tu está crescendo 10%. Quando tu deflaciona o número, tu está caindo. E tem uma outra conta também que eu acho muito interessante, que eu já vi acontecer. Tipo, a nossa meta é crescer 20% esse ano, atingindo esses mercados. E aí, como todas as metas em questão de despesas, o marketing também tem que reduzir 10% dos custos. Tipo, qual é a lógica? Que esse, Tá, né? me fala qual é a lógica. Você vai entrar no novo mercado. Não, mas é que todo ano precisa reduzir o investimento de marketing. Todos os custos têm que reduzir. Tipo, é uma coisa meio ilógica, irracional, tipo, sabe? É uma coisa meio óbvia. Vou entrar no novo mercado. O marketing é um gerador de caixa. Tu vai deixar de investir. E vai entrar no mercado novo, inclusive, né? Que você ainda nunca explorou. Sim. Tipo, não vai fazer nada. Tipo, enfim, eu acho que, mano, mais uma vez, só te agradecer pelo teu tempo, pela tua oportunidade, cara. Todos esses insights que você trouxe são maravilhosos. Eu acho que a gente pôde aprender muito contigo. Todo mundo que assistiu, com certeza, pôde tirar ideias extraordinárias para o seu negócio ou para gerir melhor o seu departamento de marketing. Enfim, cuidar melhor da sua empresa. Então, em nome da Usar e de todos aqui, realmente agradecer teu tempo e todo esse teu conhecimento que você compartilhou com a gente. Obrigado, tenho a agradecer, né? A gente já se conhece aí de bastante tempo. Eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Eu acompanho o trabalho de vocês pelo Jonathan. Então, assim, desde o começo, quando eu lembro lá que vocês iniciaram, eu já vi, cara, esses caras têm uma pegada diferente. Então, assim, em Joinville eu só tenho 2 clientes em Joinville, mas eles têm agência e tal, mas quando eu puder trabalhar com vocês, com certeza eu vou indicar, porque eu sei que é um trabalho diferencial. Eu acho que até para nós seria muito interessante trabalhar contigo também, para a gente absorver ainda mais esse teu know-how, tu absorver do nosso, que a gente toma uma parceria muito Tem boa. muita gente que precisa dessa toda a estratégia. Até quase todos, né? A gente não teve tempo aqui nesse podcast para compartilhar até a tua metodologia, sabe? Sim, teus métodos, porra, que eu acho que seria muito interessante ter uma segunda para ele pegar essa parte técnica, e com certeza todo mundo que está assistindo vai agregar muito, cara. Vai querer mesmo. Não, mas eu fico à vontade. Quando convidarem, eu venho. Eu tenho alguns lugares aí de Joinville que eu gosto muito de café. Tem uma torrefadora aqui que eu gosto muito e eu aproveito para passar ali e comprar já meu estoquezinho. Maravilha. Então já fica combinado pra gente gravar o segundo episódio contigo, pra gente falar de algo mais técnico. Quem quer ouvir mais, coloca no papel, mais profundidade. Como começar uma estratégia, como definir um funil. Fazer fluxo. Eu costumo falar, começa a botar no papel, começa a fazer lista. Beleza, é um começo. Depois disso, porra, tu tem muita ferramenta para poder explorar. E pode ser no papel mesmo, na agenda que seja. Aí, ó, até tem aqui, muita ferramenta até aqui para dar um... Mas aí tu vai assustar o pessoal, porque eles vão ver esses gráficos aí, cara. Não, mas aqui, ó, uma coisa bem simples. Lista ali, cruzamento uma de coisa dados. bem simples. Entender das tuas campanhas o funcionamento delas. Uhum.
da onde que vem, para onde que vem, onde que eu pego o dado, aonde que o cara começa numa trilha de conteúdo, desse acesso dele que transforma num pixel o dado que eu posso fazer um remarketing. Então, assim, é importante você mapear para ter noção de aonde conectar as coisas. Porque se você criar as coisas pontualmente, você vai deixar passar alguma coisa. Então aqui, ó, dividir os conteúdos, né? Meio, topo, fundo de funil, aonde que eu pego a informação, por quê, qual é a persona. Então, assim, tem bastante... Aqui tem até uma... Aqui já é um mais completo, que a gente fez o processo de venda. Mas aqui a questão de campanha. Aqui tem um bem bacana, ó, que é um lançamento. Então, assim, que estrutura que você precisa para lançar o seu produto, quanto você vai gastar. Então, aqui, ó, que tipo de campanha precisa, qual é o valor alocado, que ferramenta vai ter de apoio. Então, assim, tem bastante coisa que se você começa a colocar no papel, tu vai vendo que, pô, eu fiz essa campanha, mas ela não estava conectada direito. Então, aqui tem aquele funil que eu falei para vocês, ó. Esse funil aqui, a empresa até, ela me contratou para melhorar a venda de franquia delas. E no final eu entendi que o cara que compra a franquia é um consumidor dele. 100% das vezes. Então eu tenho que qualificar muito bem o consumidor dela e entender qual daqueles consumidores se interessa por empreendedorismo. Aí tem aqui numa fase desse funil que eu identifico isso. Eu mando uma trilha de conteúdos de empreendedorismo do mundo que ela está habituada. Se ele cair nessa isca, baixar o material, clicar e acessar uma área específica, eu já boto uma tagzinha dele, ó, esse cara é empreendedor. Aí eu vejo quais são os passos e tem um passo lá que é chamar o cara para uma reunião. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele já tem os conteúdos, que tipo de campanha, remarketing, mas eu não se tu não coloca isso no papel, tu não consegue ter essa visão. Nem identificar. Muito bem. Bom, mais uma vez, obrigado, Marlon. Valeu. E até o próximo episódio.